Gênesis capítulo 22. Após um tempo ausente, estou ainda no processo, mas já bem, graças a Deus, de recuperação de um pós-cirúrgico. Mas estamos aqui hoje com toda a alegria no coração, glorificando ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez. Amém? Todos encontraram? Nos diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Amém? Quem era Abraão? Quando nós lemos as narrativas bíblicas, após o capítulo 12 de Gênesis, nós passamos a conhecer um pouco a respeito desse homem, desse pai da fé. Mas quem era Abraão antes da evidência bíblica, antes dessa narrativa? Quem era Abraão? Abraão, ele vivia em um contexto totalmente pagão. Totalmente pagão. Não pense que Deus, ao se relacionar pela primeira vez com Abraão, fez isso porque viu nele qualidades, porque viu nele alguma virtude, que talvez tivesse até, mas com certeza muitos erros aquele homem cometia. Mas Deus não se relacionou com ele nem pelas suas virtudes, nem tampouco pelos seus equívocos, porque Deus, ele não escolhe o ser humano pelas qualidades, porque todos nós, na verdade, somos devedores diante do Senhor. A Bíblia diz que a nossa justiça, ela é trapo de imundícia diante de Deus. Tudo que nós fizermos de bom, nós ainda seremos considerados como servos inúteis. O próprio Senhor Jesus diz isso. Mas o que fez com que Deus se relacionasse com aquele homem? Se você souber a resposta, eu vou dizer: me ensina, porque eu não sei. Mas uma coisa eu aprendo: quando Deus escolhe esse homem para que através desse uma grande nação fosse levantada, eu aprendo que Deus é soberano e cabe a Ele as escolhas.
Cabe a ele as escolhas. Para você ter uma ideia, quando lemos a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10, nós percebemos exatamente essa narrativa também mostrando a soberania de Deus. A soberania do Senhor. A Bíblia diz que Deus é quem nos escolhe. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. E olha, eu te escolhi quando não havia virtude nenhuma em ti. Nenhuma. Para que você não se glorie nisso, porque senão diria, já o Senhor me escolheu porque eu fui bonzinho. Eu era bonzinho, sempre me comportei bem diante da sociedade. Então, para que não haja nenhum tipo de merecimento, Deus nos escolheu quando nós não tínhamos nenhum tipo de virtude, na verdade. Desprezíveis nós éramos. É muito interessante que nesse contexto de Romanos que eu falei para você, Deus escolhe a Jacó e não a Esaú. Esaú era o primogênito, mas Deus escolhe Jacó para dar continuidade a essa formação de uma grande nação. E o contexto lá de Romanos diz que ele escolheu Jacó no ventre ainda, aliás, antes de nascer. E ele fala exatamente por conta disso. Ele diz, olha, eu escolhi antes mesmo de nascer, eu já escolhi para que não tivesse aqui nenhum tipo de comentário do tipo assim, ó, Deus escolheu Jacó porque Jacó era melhor do que Esaú. Ele diz que não, coube a mim, aprove a mim escolher, assim eu quis. Deus, ele é soberano, queridos. Soberania é exatamente isso. Soberania é você ter que obedecer às ações de Deus, às determinações do Senhor, sem tentar questionar, ou sem tentar entender. Deus é soberano. Amém? Inclusive o fato de você fazer parte do povo de Deus, inclusive o fato de você ser um eleito do Senhor, um escolhido de Deus, isso veio dessa soberania de Deus, que olhou para você e não merecia disso, mas eu vou escolher esse aí para mim, eu quero esse para mim. E talvez algumas pessoas que te conhecessem antes desse momento da conversão, dissessem assim, esse aí, querido, vai terminar os seus dias, nasceu para ser derrotado, um fracassado, um problemático. E de repente ele olha, mas aquele ali, aquela ali, se você não tiver muita coisa para responder, só diga assim, olha, aprove a Deus, pela sua soberania, me escolher. E assim ele fez com Abraão. Mas Abraão, após o seu chamado, ele começa a se diferenciar de muitas pessoas. O processo é o mesmo, a escolha veio de Deus, ele não merecia. Para você ter uma ideia, Abraão adorava outros deuses. O contexto de vida dele era entre os caldeus. Eles adoravam vários deuses, Abraão adorava vários deuses. E o Senhor olha para ele um dia, não me pergunte como foi essa conversa também, que eu não vou saber te responder, que a Bíblia não nos deixa claro muitas coisas. A Bíblia deixa para a gente evidente aquilo que a gente tem que entender. Eu não sei se foi no sonho, se foi numa visão, se foi numa nuvem, se foi numa sarça ardente, como foi com Moisés, eu não sei. Mas Deus chega a Abraão e diz para ele, sai do meio da tua parentela, e eu vou te levar para um lugar, eu vou te mostrar um lugar. E ele saiu. E aí ele começa a se diferenciar como um homem de muita fé. A primeira coisa que ele fez foi se desprender da sua própria família. E tem gente que é apegado à família, né? Tem gente que pensa em casar, mas diz assim, eu vou casar, mas eu não quero sair de perto dos meus pais. E a Bíblia diz, olha, casou, deixa pai e mãe. Ele não está dizendo para desonrar pai e mãe. Está dizendo, constrói a tua vida. E ele fez isso. Aí algumas pessoas, até eu já ouvi pregação, viu, pastor Eduardo, dizendo assim, mas aí, como ele não era muito forjado na fé, Abraão cometeu um equívoco. Abraão levou consigo a Ló, e ele não deveria ter levado Ló. Porque Ló era apenas um sobrinho dele, né? Não deveria ter levado. Não, isso é um equívoco de entendimento teológico. Porque o pai de Ló tinha morrido. E como o pai de Ló morreu, que o pai de Ló era tio de Abraão, ou seja, era filho do mesmo pai, então ele teve que assumir a responsabilidade. Ou seja, trouxe para perto. Quando o pai de Abraão morre, quem era o filho mais velho na história? Abraão, ele tinha que assumir o compromisso com a família. Então, Ló estava debaixo da responsabilidade
de Abraão. Não foi equívoco nenhum Abraão ter levado Ló. Não foi equívoco nenhum. O equívoco Ló cometeu depois, que os seus olhos se encantaram com uma campina. Mas Abraão não cometeu equívoco ao levar Ló. Ele tinha responsabilidade familiar sobre Ló. Era assim que funcionava. E é assim que funciona até os dias de hoje. Nós somos responsáveis pelos nossos familiares. Havia uma preocupação com o apóstolo Paulo ensinar, olha, as viúvas, a igreja ela deve apoiar, mas espera aí, viúvas que não têm o amparo de ninguém. Porque as pessoas estavam, o ser humano é terrível, não é? Jogando responsabilidade para a igreja na época. A igreja primitiva tinha que assumir as viúvas, e tendo filhos. E os filhos, não, mamãe, a igreja banca lá a tua cesta básica, a igreja tem que pagar o teu plano de saúde, a igreja tem que te dar, até funeral a igreja tem que fazer, esse negócio. Mas tendo filhos, a responsabilidade primeiro é dos filhos. Se não tiver o amparo dos filhos, Paulo dizia, a igreja acolhe. Então havia uma responsabilidade de Abraão sobre Ló, não foi equívoco nenhum. Ok? Pois bem, 22 nós lemos, a promessa se cumpre. A promessa de um filho, porque Sara era estéril, nós sabemos disso. E a promessa se cumpre no capítulo 22, ele já tem um filho, ele amava o seu filho profundamente, como um pai deve amar. E aí o texto começa dizendo que Deus colocou Abraão o quê? A provar. Deus não tentou Abraão. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. A tentação, ela não vem de Deus. Amém? Não vem de Deus. Deus colocou Abraão à prova. Deus queria, na verdade, conhecer um pouco mais a respeito desse homem de fé, da fidelidade. Deus conhecia, Deus sabe todas as coisas, Deus sabia o que ia acontecer, o desfecho Deus sabia, mas Deus queria que algo acontecesse, que se transformasse numa narrativa, que hoje nós chamamos de narrativa bíblica, para que nesta manhã eu pudesse estar compartilhando contigo e aprendendo através do ensino, do exemplo desse grande homem de fé. Amém? E ele disse, olha, toma o teu filho, o teu único filho. E sacrifica ele para mim. Eu não vou fazer nenhuma comparação com o filho. E eu vou explicar já por que eu não vou fazer uma comparação nos nossos dias com a entrega de um filho. Mas imagine Deus pedindo algo que você gosta muito. Algo essencial até para a tua manutenção aqui na terra. Eu não sei qual seria a sua reação. E talvez não saiba responder nem a respeito da minha. Mas esse homem, o texto disse que ele fez todos os preparativos para sacrificar o seu filho. Agora não vamos pensar que o negócio foi fácil. Ah, de herói da fé. Acho que ele andava até com uma capa com fé grandão, né? Negativo. Fé grandão no peito, na própria capa, sacudindo. Olha, lá vai o pai da fé. Não. E era um ser humano como eu e você. Eu gosto de falar essas coisas tão básicas, porque, por exemplo, o sacrifício de Cristo. Às vezes nós pensamos assim, não, Cristo foi para a cruz, suportou tudo, porque ele era o Filho de Deus. Havia poder sobre a vida dele, então ele foi lá. É verdade, o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, mas ele viveu aqui na terra como homem. Ei, o prego na mão de Jesus doeu. A coroa de espinho na sua testa sangrou de verdade e doeu muito. Os escárnios afrontaram a Jesus. Jesus orou angustiado antes da crucificação.
Existem linhas teológicas que dizem que Jesus, quando foi na cruz, ele era Deus ali para suportar. Isso é uma furada. Se Jesus fosse a cruz e suportasse tudo aquilo como Deus, o seu sacrifício não valeria para nós. Então Abraão, eu fico pensando que as 3 noites antes de Deus mostrar o lugar para ele, esse homem dormiu, e se é que ele dormiu, porque ele teria que entregar o seu filho, ele teria que sacrificar o seu filho, o seu único filho. Eu penso que esse homem passou 3 noites mal dormidas, se é que ele conseguiu dormir. Porque não pense, não. Inclusive Paulo fala a respeito disso, lá em Hebreus, que ele cria. O senhor leu aí que ele teve convicção e falou assim, nós voltaremos juntos, mas eu vou te explicar algo aqui. E ele sai. O texto aqui mostra que ele se levantou cedo, aflito, angustiado. Sabe-se lá quais os tipos de pensamento permeavam a cabeça daquele homem. O meu filho, que eu carreguei no colo pequenino, o meu filho que quando ficou doente, eu dei remédio na boquinha dele. O meu filho que quando fez a caquinha, eu troquei as fraldas. O filho que Deus prometeu que através dele, porque minha esposa era estéril, viria uma grande nação. Mas esse homem, ele se levantou de madrugada, bem cedo, preparou o jumento, como se fosse hoje o nosso carro. Preparou o jumento. Preparar o jumento é colocar tudo que ele ia precisar no jumento. Tomou consigo 2 servos. Rachou lenha. E ele foi. E eu entendo que esse homem estava fazendo todo esse processo que era necessário ser feito para um sacrifício com a cabeça a 1000. Mas ele continuou fazendo tudo o que deveria ser feito para um sacrifício. Existe aqui algo que eu acho interessante em relação a Isaac. Isaac, ele já era um menino de uma certa idade. E o texto não nos explica, Peter, por que de repente Isaac, quando vê, o senhor vai me matar? Negativo, vou sair correndo. Eu não. Não sei se você já parou para pensar, por que Isaac ficou ali? De forma obediente, foi amarrado pelo pai, foi colocado. Por que Abraão não se surpreendeu quando Deus disse, sacrifica o teu filho para mim? Se Deus pedisse o seu filho para que você sacrificasse, pelo menos você deveria perguntar, mas por quê, né? Ele não pergunta, por quê? Vamos entender, eu falei que ele convivia no meio de quem? Dos caldeus. E era comum o sacrifício de filhos naquele contexto. Moloque recebia ofertas, os filhos eram sacrificados. E a mentalidade dos filhos dentro daquele contexto era que eles eram um instrumento de bênção para as suas gerações. Aí não é difícil a gente começar a entender por que ele não surpreendeu, porque Isaac ficou ali. Porque era assim naquela época, é igual os homens bombas dos nossos dias, é fácil nós entendermos. Os muçulmanos vão lá, amarram um monte de bomba, e como é que o cara vai lá e bum? Porque ele acredita que o que ele está fazendo promoverá bênçãos para a vida dele, eterna, para o Deus dele, e ele faz isso sem nenhum constrangimento. Então, por isso que Abraão aqui não surpreende Deus pedir, porque todos os falsos deuses, que na concepção dele eram deuses, antes de ter um relacionamento com Deus, eles aceitavam o sacrifício, então não houve nenhuma surpresa para Abraão. Mas aqui tem um ensinamento de Deus para mim e para você nessa manhã.
E a mesma coisa Isaac. Você sacrificado, isso é normal. Eu entendo que Deus, na verdade, primeira coisa, não explica os pormenores porque Isaac de repente também aceitou isso, porque eu não estou afirmando isso aqui em relação a Isaac como uma verdade. Isso já é um pensamento meu. Mas de Abraão era comum, ele conviveu com aquilo ali. Até porque a Bíblia não está, na verdade, enfatizando aqui a história de Isaac nesse contexto. Ele está enfatizando a história de Abraão. A Bíblia é assim. Ela frisa bem aquilo que ela quer frisar. Aqui a história é de Abraão. Segundo, Deus queria passar um recado para Abraão. Você já ouviu falar em revelação progressiva de Deus? Deus se manifestou ao homem progressivamente. É a revelação progressiva de Deus para o homem. Deus, então, aqui, durante a história, ele começa a se manifestar, a se revelar de forma progressiva para que o homem começasse a entender a respeito desse Deus criador dos céus e da terra, porque esse entendimento tinha se perdido. Os homens se corromperam. Há um processo de restauração de Deus na vida do homem. E há um ensino de Deus para a vida de Abraão aqui, que é o seguinte: Abraão, não precisa sacrificar o teu filho. Comigo, o negócio é diferente. Esse tipo de sacrifício, eu não aceito. Eu queria testar a sua fé, eu estava te provando. E vi que você realmente é uma pessoa que me ama. A partir do momento em que eu te chamei, você se comprometeu comigo. Eu passei um recado para ti. Sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Apenas anda na minha presença e ser perfeito. E veja aqui o grau de perfeição desse homem para com Deus. Olha a obediência. E a maior perfeição na nossa caminhada é a obediência a Deus. Amém? E a obediência a Deus, ela está escrita neste livro, que nós conhecemos como Bíblia. Toda a obediência que eu devo a Deus está aqui. Inclusive faz parte da minha caminhada ter fé em Deus. Não adianta eu ler este livro, não adianta eu me esforçar para conhecer a Deus através da Bíblia, se me faltar fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem já leu isso? Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Joga na tela, se puder aí, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é também galardoador daqueles que o buscam, ou seja, recompensador. Esse galardão aqui está associado à recompensa. Qual o tipo de recompensa, pastor? Não sei. Não sei. Mas é recompensa. Ter fé em Deus, se aproximar dele com fé, vem sobre nós recompensa de Deus. Que tipo de recompensa? Eu não sei. Mas tu deves ter algumas histórias para contar. E você até diz: olha, isso veio de Deus. Como recompensa, tive fé. De repente, alguém também pode dizer assim: não, mas o texto, e eu já ouvi também pregação assim, o texto diz assim, lá no 5, dá uma lida comigo no 5, de Gênesis 22. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Está vendo? Abraão sabia que ele iria matar o filho, que Deus ia ressuscitar o filho, ia trazer ele de volta. Abraão sabia que Abraão era um cara negativo. Deixa eu usar um exemplo prático. Quem aqui tem um sonho de ter uma casa própria? É um dos sonhos muito marcantes na vida de um crente.
Vamos estar mais próximo? Sobe aqui, Peter. Por favor. Quantos anos você tem de casado, Peter? 13. 13. Quantos anos você vive de aluguel? 13. 13 anos de aluguel. Você sonha com o modelo da sua casa? Sonho. Sonha. Você já parou para pensar junto com a Rose, sua esposa, a respeito de como criar um método para financiar, para adquirir a tua casa? Você já fez isso? Já. Já. Isso aqui que ele está falando para mim, pensar, isso aqui é fé. Amém? É fé. O que ele está narrando para nós aqui, a historinha aqui dele, que é verdade, é fé. Já projetei a casa, já pensamos em como fazer, é fé. E o que eu vou falar para ti é fé também. Tá bom? Eu creio, Peter, que Deus ele é poderoso. Ainda que você não tenha o recurso hoje, ainda que você não tenha o dinheiro para dar os 10%, os 20%, seja lá o que for. Mas eu creio que Deus é poderoso para mover céus e terras a pessoas, para te abençoar com uma casa em 2015. Eu tenho fé para isso. Amém? Obrigado, Peter. Eu tenho fé para isso. Agora que fique muito claro que eu não sei se Deus fará assim, se será em 2015, 2016, 2017, eu não sei. Mas eu tenho fé nesse Deus, de que Ele pode fazer qualquer coisa. Era essa a fé de Abraão, quando diz voltaremos. Eu tenho fé que Deus é poderoso, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus me deu um filho de uma mulher estéril. Nós começamos assim a fantasiar o negócio. Não, ele tinha certeza, já que vinha uma... Então, ele não ia morrer, porque era o único filho que ele tinha. Quem sabe Abraão pudesse pensar, ele mata esse e me dá outro. Não era? Poderia. O que Abraão está nos mostrando aqui é que ele cria em Deus, num Deus que poderia fazer qualquer coisa. Ele não está tendo convicção de que iria matar, de que Deus ia ressuscitar, de que ele voltaria. Porque se ele tivesse esse tipo de fé, como algumas pessoas têm, isso não é fé. Isso é querer que a tua vontade prevaleça. Tem gente que determina as coisas. Esse é um movimento recente, um movimento do determinismo. Isso é algo muito recente, querido. Se não tem 10 anos que começaram a inventar isso. Não. Determina o carro que tu queres. Eu quero, Senhor, um carro vermelho, com roda gaúcha, e não sei o que, mas determine, que história é essa? Isso não é fé, isso para mim é uma afronta para Deus. Porque Deus não é meu empregado. Ter fé e dizer, Senhor, eu tenho o sonho de ter um carro. E sei que tu pode me dar um carro. A hora que o Senhor quiser. Que prevaleça a tua vontade na minha vida, Senhor. Porque eu sei que tu pode me dar um carro. Tu pode me dar 2, 3, até 10, Senhor pode, se for da tua vontade. Eu creio que tu pode fazer isso. É diferente. Então o que Abraão está dizendo aqui é que ele cria, que Deus era poderoso. O Deus que deu aquele filho era poderoso para fazer qualquer outra coisa. E o desejo dele, como eu expressei diante do Peter, porque é um desejo do meu coração honesto, sincero, que Deus te dê uma casa própria. Esse é o meu desejo. Agora o meu desejo pode ser diferente do desejo de Deus. E digo mais, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos. Então ele queria aquilo. Era algo que estava no coração porque ele queria aquele filho de volta e ele cria que Deus poderia fazer alguma coisa para o voltar. Mas não está dizendo que ele tinha certeza, não é isso. Tanto é que eu vou te mostrar na palavra de Deus. Hebreus 11, 19. Porque eu já ouvi pregação que Ló foi a tiracolo porque Abraão foi desobediente. Não foi, já falei para você que não foi. E já ouvi pregação dizendo aí, que está vendo? Ele sabia. Não, ele queria, é diferente. Ele queria, ele desejava, e ele tinha fé em Deus para que o desejo do coração dele se realizasse. Está escrito assim, 11:19, porque
Capítulo 11 de Hebreus é só sobre os heróis da fé. Porque considerou, Abraão, ele considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele considerou, prestou atenção? E levou em consideração que Deus era poderoso. Deus poderia restaurar a vida do filho dele, se ele matasse. Ele cria nisso, ele considerou isso, porque ele conhecia ao Deus que ele servia. O Deus que falou com ele, sai da tua terra. Ele passou a ter relacionamento com esse Deus. Ele viu as promessas de Deus se cumprir na vida dele. Então ele considerou essa possibilidade. O versículo diz mais. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. O autor de Hebreus, ele pega o negócio já pronto, fácil de elaborar, nem tão fácil, né, pastor Eduardo? Porque fazer uma exegese não é tão simples como se pensa, mas ele já tinha a história pronta. O autor de Hebreus, ele fez a exegese da história, já compreendendo tudo o que tinha acontecido. Abraão estava ainda participando da história. O autor de Hebreus já pegou a história pronta. E aí ele explica, o autor de Hebreus, o que estava acontecendo ali. Ele consegue explicar para nós já, pela boa exegese que ele fez. Ele diz assim, ó, de onde também figuradamente o recobrou. Havia uma tipificação daquele sacrifício, certo? Uma tipificação de um sacrifício que era o mesmo sacrifício que Jesus passaria. O filho de Isaac. Filho de Abraão, Isaac. Ok? Deus não deixou que ele morresse, foi aprovado, não é esse tipo de sacrifício que eu quero, eu não sou esse Deus aí que aceita vidas humanas, ok? Mas, figuradamente, como está nos dizendo o autor de Hebreus, é como se no tempo de Deus, que o tempo de Deus é diferente do nosso, esse sacrifício tivesse ocorrido. Era como se fosse no tempo de Deus ocorrido. Ele diz aqui, foi figuradamente o recobrou. É como se Isaac tivesse morrido e Deus o trouxe figuradamente, fazendo uma ponte daquilo que iria acontecer. Até porque aquele jovem não poderia ser morto e ressuscitado por Deus, porque o primeiro que morreu e ressuscitou tinha que ser o próprio Filho de Deus. Aí você diz assim, pastor, mas e Lázaro? Lázaro morreu de novo, depois de ressuscitado. Lázaro, quando saiu, foi ressuscitado, depois ele passou por uma morte de novo, normal. Cristo não, ele morreu, ressuscitou e vive eternamente. Só Cristo deveria passar por isso. Por isso que figuradamente aconteceu, mas não tinha como acontecer de fato. Amém? Para que tudo isso, pastor? Porque todos nós passamos por provações. Amém? E nós precisamos entender o que é fé. Eu já mostrei aqui que existe uma fé determinista. Essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é essa fé de Abraão. Que mesmo em meio a uma grande tribulação, meu irmão, ter que entregar o seu filho, ele teve um comportamento de um homem de fé. Tem gente que passa por lutas e pensa em desistir da caminhada. Tem gente que passa por lutas e coloca a culpa em Deus. Tem gente que passa por lutas e fica com raiva da igreja, nunca mais vem na igreja. Tem gente que passa por lutas e quer chutar o balde, a barraca, porque não aceita passar por isso, começa, eu não aceito. Que negócio de você não aceita? Se de fato Deus é o Senhor da tua vida, deixa Ele governar a tua vida e aceita a vontade de Deus para a tua vida. Ainda que seja a luta, a prova de Deus. Deus quer te aprovar, querido.
A atitude desse homem é um marco. Por que, Deus? Mas não é esse? Não é meu único filho? O que é que tu vais fazer? Como é que vais fazer? Não, ele se levantou. Está em meio à luta, te levanta, te põe de pé diante do Senhor. Postura de soldado de Deus, que sabe que está no campo de batalha, querido. Aqui é um campo de batalha. Eu não sei qual é a luta que tu estás passando, que você já passou, que vai passar ainda, mas a tua postura tem que ser igual a desse homem. Deus, eu não queria, não estou entendendo, mas eu me coloco de pé diante do Senhor, para fazer a tua vontade. Não é o que eu quero, não é nem o que eu entendo, mas é assim, Senhor. Então eu me coloco de pé para fazer a tua vontade. Ele teria que trilhar um caminho que ele não sabia onde seria o sacrifício. E ele começou a caminhar. Estou diante do Senhor, Pai. O que é para fazer? Eu vou fazer. Ainda não chegou a bênção, mas a minha atitude de homem de Deus eu vou fazer. Me coloco de pé diante do Senhor. Confio em Ti. E diz que ele fez isso cedo. Ele preparou o jumento, ele preparou os animais, ele se preparou, ou seja, de pé diante do Senhor e preparado. Senhor, fiquei desempregado, estou de pé diante do Senhor, mas estou preparado para receber novas bênçãos. Vamos passar por isso aí, Senhor. Eu sei que Tu és comigo. Eu tenho, Senhor, que sair atrás então de um emprego, levar um currículo, não tem dinheiro de ônibus, vai a pé, mas vai. Tem gente que se acomoda, começa a lamentar, a chorar, coitadinho de mim, Deus pediu meu filho, Deus pediu meu emprego, perdi meu emprego, meu Deus, porque não faça isso. Eu não estou dizendo que você não deva lamentar, emocionalmente ficar afligido, porque nós somos homens, mas você não pode deixar essas circunstâncias te abalar a ponto de você não ficar de pé. Abraão se levantou. Ele preparou tudo. Ainda levou com ele 2 servos. Nessa caminhada de luta, leva alguns contigo para ver a tua vitória e seja um exemplo na vida dessas pessoas também. Porque os homens estavam lá depois, viram ele voltar com o filho. Imagine a reação desses 2. Imagina aquelas pessoas que estão vendo você passar pela luta e de repente a bênção chega, a vitória chega. Eles vão ficar olhando o que foi que houve. Tu diz, eu confio em Deus. Deus me deu a prova, eu fui aprovado e está aqui a bênção, querido. Ele rachou a lenha. Sem holocausto, o holocausto precisava de lenha, de fogo. Racha a lenha. Dobra o joelho. Ora. Racha a lenha. Dá trabalho. Te prostra. Clama. Ou seja, faz tudo o que você deve fazer como servo de Deus, mesmo em meio à luta. Mesmo que não seja aquilo que você queria passar, mesmo sem entender o que está passando, mas tenha um procedimento de fé. Amém? Você tem que proceder como um homem, como uma mulher que tem fé. Proceder como um homem ou uma mulher de fé em meia luta é ter comunhão com Deus diário. Não estou nem aí, estou desempregado. As lutas no trabalho, eu oro, eu busco a Deus, eu vou para a igreja, eu tenho compromisso com o Senhor. Eu não desisti dessa caminhada porque sei que Deus é comigo. Esse deserto vai passar. Ele me prometeu que eu vou passar pelos desertos, mas eu não estarei sozinho. A postura de um homem de Deus em meio à prova, todos vão ver que eu tenho postura de um homem e de uma mulher de Deus.
Esse é o diferencial. Os outros vão passar pelas lutas, mas não tem postura de quem confia em Deus. Comigo tem que ser diferente, com você tem que ser diferente. Foram essas atitudes que fizeram desse homem um homem de fé. Porque talvez algumas pessoas diante desse cenário aqui ficassem na rede chorando, mas Deus, meu filho, meu único filho. E aí ele não ia se levantar, e aí ele não ia preparar nada, e aí ele não ia rachar lenha. Deus colocou esse homem à prova. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Existem determinadas situações que nós vamos passar, ou que já passamos, ou iremos, na verdade, ou estamos passando, que você tenha sabedoria suficiente para discernir que aquilo que você está passando foi motivado pelas suas escolhas. Não, Deus, eu estou passando isso, não é o Senhor me colocando à prova, é eu colhendo as consequências da minha escolha. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, em algumas versões. Eu acho muito interessante o escarnece, que vem de carne, né? Escarnecer, ou seja, é o homem ser guiado pela carne, pela vontade dele, e não está nem aí para Deus. Mas tudo que ele fizer, ele vai colher. Se você semeia no Espírito, colherá os frutos do Espírito. Na carne, colherás da carne. Então, eu creio que você tem discernimento para entender se essa luta é proveniente de uma escolha equivocada, das tuas ações erradas. O que fazer, pastor? Se arrepende. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia, vai enfrentar uns problemas, porque o pecado traz consequências, mas o deserto passa. E aí, a partir desse momento que você reconhece que errou e que vai escolher as consequências das suas escolhas, deixa que Deus, após te perdoar, vai caminhar contigo para te tirar desse deserto. Quanto tempo? Também não sei te responder, porque Deus é soberano até para nos determinar o tempo do deserto. Deus é soberano. O que não pode mudar em mim e em você é de fato aqui, ó, esse comportamento. Tanto faz para aquele que está sendo colocado à prova por Deus, quanto aquele que errou, mas se arrependeu e agora está numa caminhada de saída de deserto. O deserto é com Deus, a extensão do deserto é com Deus, mas Ele vai estar com você durante toda essa caminhada. Amém? Entenda isso. Agora, se você para pensar e ter analisado a tua caminhada, e você sabe também discernir de que tudo aquilo que você tem feito tem agradado ao Senhor, nas suas imperfeições, mas você tem buscado estar agradando ao Senhor, e de repente entras numa situação adversa, tenha convicção que é Deus te colocando à prova. E Deus sempre que nos coloca à prova, Ele é igual o Celso e a Ruth, são professores, né? Eu penso que vocês não têm prazer em reprovar aluno, tem? Tem professor que quer dar o vermelho, quer reprovar. Você é um mau professor. O bom professor, ele não tem prazer, ele vai fazer de tudo para no final do ano o aluno ter uma nota que possa o aprovar. Deus é a mesma coisa. Aliás, Deus não é a mesma coisa. Deus é muito melhor do que isso. Quando Deus nos coloca à prova, Ele quer nos aprovar. E de preferência com um 10, né? Nota máxima. Então, se você analisa a sua caminhada, diz, eu tenho procurado ser fiel ao Senhor, e de repente tu entras numa rota de grandes guerras, de lutas, provações, é Deus te dando uma oportunidade de ser aprovado. Mas tenha atitudes semelhantes às atitudes de Abraão. Porque só se você tiver essas atitudes, você será aprovado. Porque pode ser que tu seja aprovado na recuperação.
Depois tu entende, deixa de lamentar, de chorar, e até tu entenderes, aí Deus vai te dar uma oportunidade de uma recuperação, mas é nunca legal o boletim, né? De recuperação não é legal. Passa de primeira. Passa de primeira. E você pode prolongar o teu deserto se você for murmurador. Deixa-se cumprir o deserto que Deus planejou para esse momento, porque Deus tem um tempo certo. Nós podemos atrapalhar e estender esse deserto. Amém? Quantos entenderam a palavra? Fique de pé em nome de Jesus. Há quase 3 anos atrás, Alexandre, tudo bem? Há quase 3 anos atrás, eu comecei um trabalho no presídio, lá em Americano, na ala Anastácio das Neves. Ali estão presos pessoas concursadas. Esse ano, eu fiquei 1 ano sem ir, porque eu voltei a estudar. E eu falei com os nossos queridos irmãos que ali estão, de que eu me ausentaria, porque tentei conciliar, mas encontrei muita dificuldade de vir na quinta-feira e essas coisas. E eu pensei em voltar só em ano que vem, mas o Júlio esteve lá. E eu estive na casa do pastor Léo, e o Léo disse: rapaz, o Júlio esteve lá e perguntaram por ti. Aí aquilo veio assim no meu coração. Aí eu estive quinta-feira. Quando eu cheguei lá quinta-feira, eu pensei em só ir na quinta-feira e só retomar, mas quando eu cheguei lá, aí sabe aquele negócio, não tem como correr, o pastor Elton voltou e tal, não sei o que mais, olha que bem, aí eu digo, bom, não tem como dizer agora que eu só vinha hoje, vinha ano que vem. Mas toda a mensagem que eu levo para eles, eu tenho que levar direcionada àquele público. São pessoas que estão presas. E eu levei essa palavra para eles, direcionando para a situação deles. E eu disse, a não ser que tenha um José tipo do Egito aqui, mas creio que todos vocês estão aqui porque vocês, ou seja, como diz o ditado popular, procuraram sarna para se coçar, né? Então aproveite esse tempo e deixa Deus trabalhar na tua vida. E eu mostrei esse comportamento. A diferença deles para nós é o espaço que eles estão lá, totalmente limitado. Mas a postura deles e a nossa tem que ser a mesma se nós quisermos ser vencedores em meio às provas. Tem gente que hoje que acha que ter fé é visualizar somente coisas boas. Ah, eu entrei na fé, é igual a historinha, né? Seus problemas acabaram. Não. Não é assim. Se alguém andou dizendo isso para você, não é assim. Não, entrega a tua vida a Jesus, ó, acabaram os problemas. Negativo. Os problemas vão continuar a existir. Só que tem gente que passa aí por tantas lutas e é no atropelo. Cada vez mais complicada a vida. A nossa fé, ela tem que ter uma visão final daquilo que é eterno. E que tudo que nós passarmos por aqui, confiando em Deus e tendo uma postura de um homem verdadeiro de Deus, uma mulher verdadeira de Deus, nos conduzirá à eternidade com o Senhor. A promessa da terra prometida para Abraão, para ele, era no campo físico, ali. Lógico que a eternidade também, mas era uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, que era também um simbolismo, uma tipificação daquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Então as provas que nós passarmos é para que sejamos aprovados para uma terra que mana leite e mel na eternidade. Amém?
Na época que a gente era adolescente sem Deus, adolescente